Bom dia, gente. Vou agradecer as palavras da Nájila, né? Questão de gabarito aí. Mas hoje, apesar de ser pediatra, né, vai ajudar muito pouco. E, na verdade, hoje eu estou aqui mais como mãe de duas crianças mesmo, que também lida com as crianças que têm medo na infância. E a gente vai tentar trabalhar um pouco essa questão com foco, lembrando, né, de pais de crianças que estão na evangelização espírita. Tá? Então, nós vamos trabalhar muito pouco de patologia, né, em questão de pediatria, mas vamos tentar trabalhar mais como que o espiritismo ajuda a gente a lidar com essa questão dos medos na infância, tá? Para começar, a gente vai fazer um laboratório de emoção em loco, então quero todo mundo em pé, por favor. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma dinâmica da batata quente. Dentro dessa caixa aqui, tem uma ordem, uma determinação que a pessoa que ficar com a caixa, quando parar a música, tem que fazer. Pode ser que seja plantar bananeira, pode ser que seja vir aqui cantar, pode ser que seja restar uma poesia, pode ser qualquer coisa. Vamos ver o que acontece aqui. Então eu vou virar de costas, a música vai passar, quando eu falar para, quem tiver com a caixa vai continuar em pé, os outros vão sentar e essa pessoa vai abrir a caixa e vai ver o que tem para ser feito. Combinado? Então vamos lá. O que está escrito aí no papel? Tinha um papelzinho. No lugar da caixa, né? Fomos chocolates. Beleza. Ou seja, primeira premissa do estudo. O medo às vezes vem porque a gente é pessimista de acreditar que a vida só vai nos surpreender de forma ruim. E muitas das vezes ela pode surpreender a gente de forma boa, né? Então a gente tem que se lembrar disso quando estiver educando os filhos. A gente vai ver que uma das principais causas do medo é o desconhecimento do que vai acontecer, né? A gente achar que não vai estar preparado para lidar com aquilo que vai acontecer, ou o filho, né, ter essa sensação de que não está preparado para o que vai acontecer. E muitas das vezes a gente não está mesmo, né? Ou grande parte das vezes a gente não está preparado para aquilo que vai acontecer. Mas, algumas vezes, a surpresa é boa, né? E essa sensação, né, de preparar os filhos para alguma coisa boa que pode acontecer é o que vai permear a nossa conversa, né? O quanto que a gente, enquanto pais, tem a responsabilidade de preparar os filhos para serem, em suma, corajosos. Para eles serem capazes de enfrentar os desafios que vão aparecer na vida deles sempre, né? Como aparece na nossa até hoje. Então, vamos só para um quiz aqui rapidinho, né? Vamos ver como é que a gente está lidando. Aí, gente, não é para responder o que é o certo na teoria, não. É o que a gente faz mesmo na prática, né? Então, a Carla é uma menininha de 4 anos de idade, que ao ser colocada para dormir, relata que não quer ficar sozinha porque tem medo do monstro sair do guarda-roupa à noite. Então, o que nós vamos fazer? A primeira opção é falar com ela que monstro é coisa de neném e que ela já é uma mocinha, né? Então, isso é coisa de neném. A segunda opção é falar para ela ir dormir na sua cama. A terceira opção é falar que monstros não existem e que ela pode dormir tranquilo. Apaga a luz e sai do quarto.
E a quarta opção é olhar dentro do armário e dizer à criança que, por precaução, você vai trancar o armário, porque se o monstro aparecer, ele não consegue sair de lá. E aí, o que a gente faz? B, C, D. Depende do dia. Se você estiver muito cansada, você já pega ela e não é pra falar a verdade? É pra falar a verdade. É pra falar a verdade. É porque é muito cômodo, às vezes é cômodo, você está cansado, não, vem cá, vem dormir comigo aqui, resolve com você, sabe? Eu acho que esse é o jeito mais cômodo, talvez, né? A gente apesar de não achar que é pra falar que, porque tudo isso o pessoal faz mesmo, né? eu faço isso mesmo. Isso não é mais. Quando você está muito cansada, é isso mesmo. Então vamos lá, né? De acordo, né, com as teorias modernas da psicologia, dizer a ela que o monstro é coisa de neném, que ela já é uma moça, é não considerar que o medo é uma emoção real que ela está sentindo naquele momento, né? É real. Ela tem 4 anos de idade. Ela realmente acredita que existe um monstro que vai sair do armário. Então, não posso falar com ela que isso é coisa de neném. Ela vai se sentir menor, diminuída naquilo que ela está acreditando. Tá? Então, essa não é uma solução. Isso é muito comum na nossa educação, né? O menino fala que está com medo de alguma coisa. Ah, você não é homem, não. Não, isso é coisa de neném. Pelo amor de Deus, para com isso, né? Então, não é a atitude ideal em relação à educação, porque a criança se sente insegura. Ela fala assim, poxa, mas eu tô com medo. E aí você vai e fala que eu sou nenenzinha, né? Que eu não devia estar sentindo medo. Isso gera uma insegurança, tá? A segunda opção, deixar que ela durma na sua cama, é a mais cômoda, mas significa admitir que tem um monstro mesmo no guarda-roupa. Né? Tipo assim, não, então vem pra minha cama, porque realmente o monstro vai sair daí do guarda-roupa e vai te pegar. Não pode lá dormir na minha cama, né? Do ponto de vista de educação, também não é a melhor atitude a ser tomada. Embora muitas vezes eu entenda que o cansaço realmente é muito, né? E o meu menino às vezes dorme na minha cama, apesar de ser pediatra. Ele dorme na minha cama, ele come brigadeiro, ele come porcaria, né? A terceira opção, né, que eu acho que muita gente faz, né? Fala que o monstro não existe, que ela pode dormir tranquila, apaga a luz e sai do quarto. Isso não é compatível com o grau de desenvolvimento dessa criança. Tá? A gente está pedindo que ela tenha uma atitude de maturidade que não é compatível com 4 anos de idade. Então, eu não posso, né, dentro da etapa de desenvolvimento de uma criança de 4 anos, que ainda vive muito mais no mundo imaginário do que o mundo real, falar com ela que não existe, porque na cabeça dela existe, e forçar a enfrentar a situação de uma forma como o adulto enfrentaria. Simplesmente falando que não existe, apaga a luz e sai do quarto. Duvido que muitas pessoas hoje lidem com seus medos desse jeito também, né? Assim, vai lá, vem cá recitar uma poesia. Não vou. Não, mas pode vir, não tem problema nenhum. É uma maneira de se relacionar com o público, né? Vem apresentar um estudo aqui na reunião de pais. Isso, vem aqui apresentar estudo na reunião de pais. Vem fazer a prece no final da reunião, né? Então, assim, não é compatível. Eu entendo que intuitivamente a gente fica tentado, né, a escolher essa alternativa como forma de dizer, mas eu estou preparando para o futuro, né? Eu quero que ela cresça, eu quero que ela entenda que não tem monstro mesmo, que o monstro não existe, tá? Intuitivamente a gente tende a escolher isso mesmo. Mas, com 4 anos de idade, ela ainda não tem a capacidade de fazer essa translocação do pensamento, que ela vive mais como um mundo imaginário, para o mundo real. Se a gente esperar mais uns 2 anos, provavelmente ela já consegue entender essa explicação. Mas com 4 anos ela ainda não é capaz de entender essa explicação e muito menos de enfrentar a situação na marra, entre aspas, que é o que está acontecendo aqui. Simplesmente apaga a luz, deixa ela dormir lá e vai embora, tá? Nós, como espíritas, sabemos que até os 7 anos a criança está muito voltada ainda para o Então, esse tipo pode ser tão imaginário assim. Sim, né? Então, as lembranças do mundo espiritual, nem sempre tão boas, permeiam ali
Isso, nós vamos ver isso mais pra frente, né? Ainda tem que lembrar dessa parte, né? É o que eu tô falando, o monstro existe. Se ele existe na cabeça dela só, ou se ele realmente existe enquanto um espírito que está se manifestando de uma forma, né, típica de monstro, a gente ainda não consegue determinar bem. Mas que ele existe para a criança, ele existe, tá? Então, o ideal, né, uma das estratégias ideais é realmente entrar nessa questão do medo da criança e tentar disponibilizar ferramentas dentro do contexto de desenvolvimento dela para que ela lide com a situação. Tá? Então, ó, tem um monstro da armário, beleza, vou trancar ele lá. Porque ela entende que se trancar, não tem jeito de sair. A não ser que os meninos tenham raciocínios mirabolantes. Não, mas ele consegue passar pelas festinhas, porque o monstro, ele consegue virar uma gelatina e passar. Aí a gente vai ter que ficar mais elaborado na estratégia de lidar com medo, né? Você tem relato, né, de caso que o pessoal fala, os monstros aparecem. Aí o pai explica, não, mas o monstro some, ele é sensível à luz. Então eu vou te dar uma lanterna, toda vez que o monstro aparecer, você liga a lanterna, que aí você vai destruir o monstro. Então são estratégias lúdicas, adequadas à etapa de desenvolvimento da criança que a gente utiliza para lidar com o medo, sabendo que isso é transitório, né? Com 10 anos de idade, a criança não vai ter esse tipo de medo mais. Porque na etapa de desenvolvimento dela, ela já entendeu a diferença entre o mundo real e o mundo imaginário. Mas não com 4 anos de idade. Né? Com 4 a gente não consegue fazer com que ela entenda que o monstro é um mundo imaginário. Tá? Então vamos lá. Então o que é o medo? O medo é uma emoção inerente ao ser humano. Todos nós temos medo. Independente da faixa etária. Né? Ele é ancestral. Ele está presente em outras espécies. Né? Ele é uma emoção. A gente não tem como fugir dele. Você não tem como criar uma criança isenta de medo. Tá? Porque isso faz parte da Constituição que é inerente ao ser humano. Para que serve o medo? Ele serve para alertar o indivíduo de uma ameaça que pode ser real ou imaginária frente a uma situação de perigo. De forma que, quando o indivíduo se depara com essa situação, ele vai ter reações físicas, orgânicas, que vão servir para que ele lute, se ele for capaz de enfrentar, se ele achar que ele é capaz de enfrentar aquela situação, ou para que ele fuja. Então essa é a famosa reação de luta ou fuga que é ancestral. Lá no Homem das Cavernas, quando ele se via diante de um animal que estava querendo atacá-lo, né? Ele tinha o medo, e o medo desencadeava reações físicas, né? Liberava adrenalina, para poder fazer com que essa pessoa tenha um aumento da força ou consiga correr mais rápido. Então, lá no Homem das Cavernas, isso já acontecia. Ele via lá o tigre dente sabe aparecendo perto dele, ele media o tamanho, se fosse pequeno ele tentava lutar, se fosse grande, ele fugia. Então, essa é uma reação que já vem sendo desenvolvida. A primeira etapa para lidar com os nossos filhos, né, em relação ao medo, é reconhecer que é uma emoção legítima, com a qual nós vamos ter que trabalhar o resto da vida. Então, a ideia da educação não é suprimir o medo. A ideia da educação é instrumentalizar o indivíduo para que ele lide com essa emoção de forma a passar por ela. A não deixar que essa emoção paralise. Porque se o Homem das Cavernas, na hora que o tigre dente de sabre viesse e ficasse parado, ele morria. Né? Então, o que a gente tem que fazer enquanto pais, enquanto educadores, é instrumentalizar a criança para que ela consiga lidar com essa emoção. O medo, então, ele tem uma parte que é herdada, uma emoção herdada, mas ele tem uma parte que é aprendida. Então, os nossos medos, eles sofrem influências de fatores sociais e de fatores culturais. O medo de uma criança que hoje vive num aglomerado, com todo o contexto de violência, né, exacerbada, é diferente do medo de uma criança que vive numa situação familiar mais tranquila, num ambiente em que não tenha tanta violência. Né? O medo de uma criança que vive no Brasil é muito diferente do medo de uma criança que vive na Síria. Embora a sensação, né, do perigo, né, a sensação física, a emoção diante do perigo seja a mesma, as pessoas vão se comportar de formas diferentes de acordo com o contexto no qual elas estão inseridas. Mas o que a gente tem que lembrar? Que o medo é real. Tá? Ele existe. Então, se eu pego essa menininha aqui, essa aqui,
né, que está aqui morrendo de medo, apavorada mesmo, né? Pode ser que isso aqui seja um pinche, um chihuahua na vida real. Mas no imaginário dela, o que está acontecendo é que ela está sendo atacada por um lobo, ela tem medo de que aquele animal possa mordê-la, possa agredi-la, possa fazer qualquer coisa com ele, tá? Então, essa outra premissa tem que ficar muito clara, né? O medo é uma sensação real, inerente ao ser humano, influenciado por fatores sociais e culturais, e é uma sensação com a qual a gente vai ter que lidar e não suprimir. Então, de onde que vem o medo, né? Quais são as origens dos nossos medos, as origens dos medos das nossas crianças? A primeira é o instinto de conservação. Em suma, o medo existe para que a gente não morra, para que frente a uma situação de perigo, para que frente a uma situação de perigo a gente consiga sobreviver. Inclusive, é uma lei natural. Está lá no livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né? É lei da natureza o instinto de conservação? Sem dúvida. Todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência, ou seja, é inerente. Nuns é puramente maquinal, raciocinado em outros. Então, lei natural, não vamos fugir da lei natural. Outra coisa, de onde pode vir o medo? Complexo de culpa, né? Então, tanto nos tratados de psicologia quanto na doutrina espírita, é muito comum da gente encontrar, né, a questão do tribunal interior. Eu fiz alguma coisa de errado, pode até ser que ninguém descobriu que eu fiz essa coisa de errado, mas eu tenho medo das consequências, ou de que alguém descubra e do que pode vir daí. Isso tanto para a encarnação atual, né? Então às vezes a criança vai lá e pega um doce da mesa de festa, antes de cantar o parabéns. Qual que é a atitude dessa criança quando ela vai lá na mesa? Ela simplesmente vai lá tranquilamente, pega o brigadeiro e come? Normalmente ela vai devagarzinho, vai para um lado, vai para o outro, não tem ninguém vendo, vai lá, pega o brigadeiro e come. Por quê? Porque ela tem medo de que se alguém vir pegando o brigadeiro, vai brigar com ela, vai falar com ela que não está na hora ainda, porque não cantou parabéns, etc, etc, etc. Né? Então, e pode ser do espírito. Lembra que o tempo inteiro a gente vai estar trabalhando com a questão de que os nossos filhos não são páginas em branco, eles não nasceram neste momento, eles trazem uma bagagem espiritual que vem de várias e várias encarnações. A pilha acabou. Ele traz uma bagagem espiritual que vem de várias e várias encarnações, e a sensação relacionada a todas as experiências que esse espírito já passou podem aflorar nessa vida como uma sensação de medo também. Nós só temos que tomar bastante cuidado para não entrar, às vezes, num erro muito comum no espiritismo de justificar tudo que acontece nessa vida como sendo de vidas passadas, tá? Então, realmente, podem existir sensações que a criança traz de medo, que vieram das vivências de outras vidas, mas muitas das sensações de medo têm origem nessa vida, especialmente na maneira como elas são educadas. Pode ser uma memória de sofrimento pregresso, o que é uma coisa boa, né? O que acontece com o aprendizado? Se a criança, você fala com a criança, não bota o dedo na tomada porque você vai tomar choque. Não bota o dedo na tomada porque você vai tomar choque. Não bota o dedo. De todo jeito ela vai lá e faz o quê? Enfia o dedo na tomada. Quando ela enfia o dedo na tomada, ela toma choque mesmo. E o choque dói. Então, a memória de sofrimento pregresso serve para proteger a gente de não ficar repetindo a mesma situação. Ela não vai enfiar o dedo na tomada de novo, porque ela sabe que vai doer, né? O espírito esquece, né? Quando a gente reencarna, a gente esquece algumas das vivências, até de forma, né, protetora, pelas quais a gente passou, mas muitas vezes a gente não esquece a sensação daquela vivência, né? Então, às vezes, diante de determinada situação, eu sinto muito medo, porque às vezes eu passei por aquela determinada situação, não agi da forma correta e sofri as consequências, né? Então, isso pode estar acontecendo com o espírito também. E isso é muito comum, isso é fruto da educação que a gente recebeu, que os nossos pais receberam, e a nossa educação realmente ainda é muito baseada mais no medo
do que na explicação das consequências. Tá? Isso foi aprendido. Esse é um modelo que a gente precisa se esforçar para ultrapassar. Não é fácil. Porque às vezes instintivamente a gente já fala, né? Não faz isso, você vai cair, não corre, né? Até a entonação a gente tem que aprender a modificar. E por que isso acontece? Desde a Idade Média, quando veio o reforço daquela questão do pecado original, o que aconteceu depois que Adão e Eva fizeram a coisa errada lá no paraíso? Eles foram condenados, né? A ideia que se tem na nossa educação é de que se a gente fizer alguma coisa errada, para onde que a gente vai? Para o inferno, né? Ou seja, o medo e quando a gente estuda história, você entende por que era necessário esse tipo de controle naquela época, né? Por que era necessário amedrontar, né? Tem raízes religiosas, tem raízes políticas, mas fato é que isso veio permeando a nossa forma de educar desde essa época, né? Então a gente ainda é fruto de uma educação baseada no medo que começou lá na Idade Média, né? Se eu fizer isso, vai acontecer uma coisa ruim. Se eu fizer isso, eu estou condenado ao fogo do inferno, né? E aí vieram todos os nossos estereótipos de educação baseada no medo, né? Então a cuca vai te pegar, cuidado com a cuca. Não faz isso não, porque se você fizer isso, o homem do saco vai te levar embora. Eu vou chamar o homem do saco para você. Não come a comida toda não, que amanhã o homem do saco vai te levar embora, né? Quem nunca foi, né? Não teve uma situação parecida na infância? Da mãe falar que se não fizesse determinada coisa ia acontecer, né? Ia acontecer uma coisa muito ruim. O que os pediatras mais adoram que os pais falem: se você não fizer alguma coisa, eu vou chamar o médico para te dar injeção. Se você chorar, eu vou chamar o médico para te dar injeção. Se você não comer a comida toda, o médico vai ter que te dar uma injeção. Pelo amor de Deus, não faz comigo não. Respira fundo. Por quê? Se a gente cria essa cultura do medo, eu estou treinando meu filho a sempre que houver uma situação desafiadora, ele recuar, ele não ser capaz de enfrentar, né? Óbvio, gente, que eu também não vou falar para o menino sair fazendo tudo, para ele sair experienciando tudo, e aí ele vai ver com 4 anos de idade que ele não pode pular de uma escada de 20 degraus, porque ele vai machucar, né? Nós vamos discutir isso mais na frente, como é que a gente dosa essa intervenção. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é para a gente evitar o máximo possível essa cultura do medo, essa educação baseada, né, em uma forma equivocada de tratar a criança através do medo, né? Alguém aqui nunca fez isso com seu filho? Nunca fez? Nem quando ele era pequenininho não queria comer a papinha toda? Graças a Deus, então. Deve ter umas 50, 60 ou mais pessoas aqui, né? Ou seja, é o modelo de educação vigente, tá? E vai exigir de nós esforço para sair da zona de conforto do modelo de educação que a gente recebeu e que a gente está repassando, tá? Especialmente, né, de nós espíritas, e aqui eu vou abrir um parênteses, né, no meio como forma de educar, que frente a uma doutrina que nos explica que a fé tem que ser raciocinada, né, que o inferno não existe como espaço físico, mas sim como uma situação interior de sofrimento frente a ações que nós mesmos praticamos, não cabe mais, né, e aí eu falo para nós pais, por isso que eu abri parênteses, substituir inferno por umbral. Porque muitas das vezes o que a gente está fazendo é isso, né? Eu vivo uma vida aí baseada às vezes no medo, lembrando que, embora eu esteja falando especificamente para os pais, vocês são o exemplo dos filhos, né? A atitude que vocês tomam perante a vida, mesmo que vocês achem que os filhos não estejam observando, eles estão, então vocês são o exemplo. Então não adianta trocar inferno por umbral, né? Ah, meu Deus, o que vai acontecer depois que eu desencarnar? Eu não posso fazer isso, eu estou condenado, né? Eu fiz uma coisa errada, eu fumo, com certeza eu vou para o umbral. Vai acabar minha vida, eu vou para o umbral. Eu estou condenado a ir para lá, né? Estou trocando aí 6 por meia dúzia, né? Você tem aí espíritas que têm medo de espíritos, né?
Então, apaga a luz, a pessoa fecha o olho, porque ela não quer ver o espírito que vai aparecer, né? Não consegue ficar num lugar sozinho, porque vai aparecer um espírito. E se aparecer? Qual que é a diferença do espírito desencarnado para o ser encarnado? É só o corpo. É uma outra pessoa, como outro qualquer, né? É uma outra pessoa. Então, por que o medo? Por que o pânico? Né? Se isso a gente está aprendendo em doutrina espírita, que é normal, que é só uma pessoa sem roupagem física, né? Tem medo da morte. Porque é o desconhecido, né? Eu sei lá o que vai acontecer depois que eu morrer, sabe? Nós sabemos exatamente o que vai acontecer depois que a gente desencarnar, né? Só que a gente ainda sabe muito em nível de raciocínio. A gente não passou esse saber, a gente sabe em nível de informação. A gente não sabe em nível de conhecimento. Eu estou informada de que depois que eu desencarnar existe uma vida espiritual, que a vida na Terra é um reflexo da vida dela. Que lá eu vou trabalhar, que lá eu vou estudar, né? Que lá eu vou até comer, né? Segundo André Luiz, tem sopinha, tem de tudo lá, né? Mas tem medo da morte, porque, entre aspas, é o desconhecido, né? O que vai acontecer depois que eu morrer? Você deve ter pelo menos uns 300 livros espíritas explicando o que vai acontecer depois que a gente desencarnar. E ainda assim, o medo persiste, ou seja, a informação ainda não foi consolidada, ela não virou conhecimento. E muito comum de acontecer nas reuniões mediúnicas os espíritos falando pra gente do medo contrário, que é o de reencarnar. Está do lado de lá e tem medo de vir pro lado de cá, porque não sabe como é que vai ser depois que esquecer tudo. Mas muitas vezes, quando a criança é médium desde criança, vê espíritos desde criança, é muito difícil chegar na fase e superar esse medo, sabe? Porque aquele medo que pavor de quando você é criança vai com você a vida toda. Então, por mais que você é racional, por mais que você aprende, por mais que você estuda, aquilo fica. É difícil demais se liberar desse medo. Sim, a questão da mediunidade na infância, né, que é muito comum, né, a gente não vira médium depois de determinada idade, né, a gente é médium. Você é médium ou nasceu com essa faculdade ou não nasceu com essa faculdade, né. Durante os primeiros 7 anos de vida, realmente a gente sabe que existe, né, uma ligação maior com o plano espiritual, então que é possível mesmo que a gente tenha um contato maior com os espíritos, né. Mas isso, gente, daí a responsabilidade dos pais de fazer essa vivência, inclusive da mediunidade na infância, né, ser uma coisa mais tranquila, né. Então, às vezes, o filho vai vir contar mesmo, que eu tô, com quem que você está conversando aí? Com fulano de tal. Você sabe de um lado, do outro, não tem ninguém, né. Amiguinho imaginário, uma fulano de tal, pode ser um espírito mesmo, né. Então, o que tem que ser conversado com as crianças desde pequeno? E aí, isso não é só uma vez por semana na evangelização, não. Isso é vivência dentro de casa, né? Existem espíritos, né? O que são espíritos? São pessoas encarnadas. Pode ser que você tenha a faculdade de ver esse espírito, né? Então, na hora que vê, o que tem que fazer? Né? Sai correndo, sai gritando, né? Entra dentro do armário, chama a mãe, chama o pai, explicar, né? É o papel dos pais, né? A criança vem na evangelização uma vez por semana. Houve uma aula sobre espírito, né? Uma vez, talvez, aí a cada 6 meses, né? Por causa dos outros temas que têm que ser tratados. Então, essa vivência ela tem que ser diária, né? O grande desafio de nós pais que estamos aqui, né? Reunião de pais, é consolidarmos a doutrina espírita na vida dos nossos filhos. Então, a vivência tem que ser diária. Né? Eu tenho que viver doutrina espírita, eu tenho que explicar para os meus filhos e não só esperar que toda vivência, toda religiosidade, toda informação seja construída uma vez por semana. A responsabilidade é nossa, aqui é só um apoio, não o contrário, né? Então essa questão, inclusive da mediunidade, ela tem que ser conversada desde pequeno, isso tudo tem que ser conversado com a criança. Óbvio, gente, respeitando a faixa etária de cada desenvolvimento, né? Eu não vou virar para uma criança de 3 anos e dar uma aula sobre reencarnação, vida no plano espiritual, porque ela não vai entender. A gente tem que arrumar formas de explicar para essa criança, né? O que é espírito, né? Como que ele vive. E à medida que ela for crescendo e amadurecendo, a gente vai aprofundando no conhecimento. Mas isso é tarefa dos pais. Então, os pais também têm que estudar a doutrina espírita,
para conseguir explicar isso para os filhos. Aqui eu tentei colocar só assim, aí mais a parte de pediatra mesmo, né? As crianças, elas têm medos comuns, próprios de cada faixa etária, próprios de cada etapa de desenvolvimento, né? Que a gente tem que saber identificar, porque quando, por exemplo, eu tenho uma criança, quando eu tenho uma criança de 2 a 3 anos de idade que tem medo de animais, isso é completamente esperado. Porque ela está numa etapa de desenvolvimento, que ela está explorando o mundo material, ela está completando a questão de que ela e a mãe não são a mesma pessoa, né? Então ela vai ter esse tipo de medo mesmo. Mas se eu pego lá com 10 a 12 anos e a criança continua tendo medo de animais, por que ela não ultrapassou esse medo que era típico de uma determinada faixa etária? Tá? Então lá, de 0 a 6 meses, o medo, ele é muito instintivo, né? A criança tem medo se alguém fala mais alto perto dela, se você tira a base de apoio, a criança tem medo. De 6 meses a 1 ano e meio, é a fase da angústia de separação. Qualquer pessoa estranha que aparecer, a criança vai ter medo. Então vai no médico, é o caos. Porque ela vê o médico, ela quer sair correndo, né? Vai na casa de alguém que não é conhecido, quer ficar só no colo, porque ela tem medo de quem é estranho. Isso é próprio da etapa de desenvolvimento da criança, tá? À medida que ela vai evoluindo, lá com 3 a 6 anos, é a etapa que a criança está formando a sua autoconfiança, está fazendo o desenvolvimento do pensamento e a representação simbólica. Então é onde ela vai ter medo de criatura imaginária mesmo, porque é a etapa de desenvolvimento de pensamento simbólico, né? Então isso vai acontecer de 3 a 6 anos. Eu tenho medo da cuca, eu tenho medo de palhaço. É muito comum nessa idade o menino ver palhaço e ficar em pânico. Acha horrível o palhaço, não gosta de jeito nenhum, né? E aí, a partir de 6 anos de idade, existe uma modificação, né? O pensamento passa da representação simbólica para o mundo real. Então, o que antes era medo do simbólico, passa a ser medo com os problemas reais da vida cotidiana mesmo. Então, a partir de 6 anos, o medo da cuca, do homem do saco, né? Do que quer que seja que a gente utilize para amedrontar, ele começa a passar e a criança vai preocupar com o quê? Com cair da escada e quebrar a perna, com o pai ir embora e nunca mais voltar, com morrer, com machucar com alguma coisa. Aqui, ó, a partir de 6 anos de idade, mas tá danado, hein? Eu e esse negócio aqui não estamos. A partir de 6 anos de idade, muita atenção com o que a criança começa a ver de notícias na mídia, porque aqui ela já começa a entender o mundo real, né? Então, a gente tem relatos também de pacientes que estão imersos nessa cultura de violência, né, através da mídia, é só notícia ruim, que os meninos começam a ficar em pânico, né? Eles vêem menino de 6 anos de idade que fala que não quer ir para a escola porque está com medo de ter uma bala perdida durante o transporte. Porque essa é a realidade que ele está vivenciando. Então ele tem esse medo, é real mesmo. Coisa que não vai acontecer normalmente com uma criança de 2 a 3 anos, porque ela está vivenciando o mundo imaginário dela. Ela não tem ainda muita noção desse mundo real que a gente está passando, tá? Lá pelos 8 até os... Tem gente que pro resto da vida começa o medo do rendimento escolar. Tá? Então a criança começa a se preocupar se vai tirar nota boa, se não vai tirar nota boa, se vai conseguir aprender, se vai conseguir fazer a prova, né? Dos 10 anos para frente, o medo em relação à capacidade social aumenta muito. Então, vou conseguir fazer amigo, não vou conseguir fazer amigo, meu amigo vai gostar de mim, eu vou conseguir arrumar namorado, entra na adolescência, o que vai ser o futuro? Eu vou conseguir passar no Enem, não vou conseguir fazer faculdade, não quero fazer, vou casar, não vou casar. Então, os medos, eles vão modificando conforme a faixa etária. E é importante a gente conhecer o que é o comum de cada idade para a gente identificar, saber como lidar e também para a gente identificar quando é que o medo vai virar patológico, quando que vira doença, né? Porque na maior parte das vezes a criança experiencia o medo na faixa etária que ela tem que experienciar e depois que ela conclui essa etapa o medo vai embora. Agora, se persiste, né? Se começa a ficar exagerado, mesmo na faixa etária certa, né? Você tem menino de 2 a 3 anos que é normal ter medo de animal, mas que ele tem pânico
quando o cachorro chega perto dele. Ele começa a chorar, ele descabela, isso começa a atrapalhar a vida dos pais que não podem ir em nenhum lugar com o menino que tem animal doméstico, porque o menino entra em pânico, né? Então está exagerado, ou está desproporcional ao estímulo, ou interfere na qualidade de vida da criança, no conforto emocional, no desempenho diário, né? Então, eu tenho medo de ir para a escola porque eu tenho medo de acontecer um acidente de trânsito, né? O carro vai bater, a van que me transporta vai bater. Quando isso começa a ficar irracional, a ponto da criança realmente não ir para a escola, tem alguma coisa de errado acontecendo, tá? Então isso a gente tem que prestar bastante atenção, porque quando chega nessa condição, né, de ficar patológico, aí tem que tratar, tá? Aí vira doença. E doença atrapalha na vida desse indivíduo agora e no futuro, né? A gente sabe que 10% das crianças e adolescentes têm transtornos, aí é o patológico mesmo, relacionados ao medo, que a gente chama de transtorno de ansiedade. Então é o pânico, é o transtorno de ansiedade generalizada, é o transtorno de ansiedade de separação, são as fobias, né? Então, se chegou nessa questão do patológico, aí não adianta só conversar, aí tem que ser tratamento. E tem que ser tratamento, gente, em duas vertentes: tratamento físico, orgânico, porque é real a alteração orgânica, existe uma alteração neuroquímica no nível de neurotransmissor, tá? Isso tem que ser tratado. Existe a questão de herança genética, que é comprovadamente, né, um fator, né? Pais com fobias, com transtornos, a chance da criança ter também é maior. Mas a gente tem que lembrar, enquanto espírita, que o tratamento ele também tem que ser espiritual. Porque a causa, a gênese da doença está no espírito, tá? Então aqui não adianta nem tratar só espiritual, não adianta tratar esse paciente só com passe, só com água fluidificada, mas também não adianta só fazer terapia cognitivo-comportamental. Isso eu estou falando para a visão de nós espíritas, tá? Eu tenho que fazer as duas coisas se eu quiser ajudar meu filho em relação ao medo que é patológico, é doença, está causando transtorno na vida da minha filha. Gabriela, eu tinha uma dúvida, você colocou naquele canto sobre as questões da ansiedade, né, da criança. Quando a gente consegue identificar que está além do normal, sabe? Porque assim, você vai ao pediatra, ao neumata, você relata algumas situações de uma criança de 7 anos, eles falam assim, mas isso é normal, da idade, essa hiperatividade, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro. Só que a gente começa a ver que passou dos limites. Quando a gente consegue ver que a ansiedade está fora do normal? É isso aqui, ó. Quando ela está fora do contexto, está causando distúrbio na vida da criança, está atrapalhando a rotina da vida da criança, está fora do normal, tá? Merece uma avaliação. Né? Porque a criança, eu não quero ir para a escola, não, estou com medo, tá, mas vai. Não quero ir para a escola, estou apavorada, não vou de jeito nenhum, chora até não querer mais, né? Vomita na hora de ir para a escola. E continua. Chega lá, continua sofrendo, você está vendo que aquilo está causando sofrimento, é uma situação que merece intervenção. Você depara hoje também com qualquer coisa que você vai ao médico, hoje também eles já tratam ao extremo. Exatamente. Né? Com salina, com não sei o quê, com atividade. Então a gente fica meio sem um equilíbrio, né? Saber o que é. A premissa da pediatria é que os pais são os melhores informantes da criança. Então todo pediatra tem que valorizar o relato dos pais. Óbvio que você tem pais que são super e você tem pais que são sub. Tem pai que preocupa demais e tem pai que preocupa de menos. Mas de maneira geral a gente valoriza o relato. Então se o pai no dia a dia observa que existe uma alteração da rotina da criança, que aquilo está trazendo sofrimento, isso é um critério que tem que ser levado em conta. Óbvio que nós vamos avaliar caso a caso, mas isso tem que ser levado em conta na questão de estar virando uma patologia e não só uma reação normal da idade. Tá? Vamos lá. Então, viver é perigoso. É perigoso, não adianta, gente, tá? O menino pode descer um degrau, cair e quebrar a perna. Alguém sair da rua e te atropelar, mesmo você andando na calçada. Viver é perigoso, tá? Envolve riscos. Isso é fato, nós não vamos modificar. Por mais que eu queira embrulhar o menino num pacotinho, de preferência botar ele dentro da barriga de novo, para que não aconteça nada com ele,
É impossível, desiste, você não vai conseguir fazer isso. Por mais amor e proteção que você queira fazer com a criança, você não vai conseguir fazer com que ela não sofra. É impossível. Faz parte da trajetória do espírito encarnado na Terra passar por determinadas provas e expiações. E por mais que a gente ame, a gente não vai conseguir isentar do sofrimento, tá? Então viver é perigoso. Onde que termina a proteção saudável e começa o exagero? Quando que eu estou sendo um pai que está promovendo um filho saudável e quando que eu estou sendo um pai que está promovendo um filho doente, mesmo com boa intenção? É necessário deixar que o filho vivencie algumas situações perigosas. É necessário, senão ele não vai conseguir se virar mais para frente. Mas como que eu vou dosar a fé com a prudência, de forma a promover uma criança independente, saudável emocionalmente? Como que eu vou fazer isso? Se vocês vierem assistir o estudo querendo essa resposta, eu sinto muito. Olha, eu tô aqui esperando. Por quê? A gente vai até discutir algumas estratégias rapidamente, o nosso tempo está quase acabando, mas cada espírito é um. E não é por acaso que ele tem os pais que tem. Então lidem com isso. Eu digo isso todo dia para minha filha. Exatamente. Lidem com isso. Né? Nós precisamos entender o nosso papel de pais enquanto promotores de evolução do espírito. E não alguém que vai isentá-lo dos riscos que a vida vai obrigá-lo a correr. Tá? Então, o Goleman, que é o autor que escreveu sobre inteligência emocional, ele fala assim: são as experiências que a criança terá com seres humanos adultos durante os primeiros anos de vida que vão determinar em grande parte a sua aprendizagem no que se refere à expressão da emoção e à ocasião em que determinada emoção é adequada, tendo em conta o grupo em que se insere, a idade e a própria cultura do sujeito. Ao promover na criança sua competência emocional, estamos simultaneamente ajudando a sobreviver, a tornar-se um adulto mais adaptado ao seu ambiente, a alcançar a felicidade e o bem-estar. O adulto, vocês no plano espiritual aceitaram a missão de estar com os filhos que vocês têm hoje. Seja ele um educador de infância ou familiar, apresenta-se assim como um modelo disponível e adequado para ajudar as crianças a reconhecerem as suas emoções em si e nos outros, a distinguir as ações e situações que as provocam e a estimulá-las a desenvolver estratégias para lidar com seus estados emocionais. Então a responsabilidade é nossa. Não dá mais para ir embora. O menino já nasceu. Está com vocês agora. Nós vamos ver aqui o que é que pode ajudar. Tá? Então, algumas estratégias que podem ajudar a gente a lidar com a questão do medo, a promover uma criança emocionalmente saudável. A primeira, evite a cultura do pessimismo. Já tem gente demais falando que as coisas vão dar errado, já tem gente demais falando que o mundo é ruim, já tem gente demais falando que as coisas não vão dar certo. Tá? Isso é vendido, isso tem ibope, a vida é assim, acontece desse jeito, tá? Mas nós podemos vivenciar a cultura de um otimismo realista. Eu reconheço que o mundo é de provas e expiações, mas qual é o meu papel para que o mundo passe para um mundo melhor? Então eu vivencio um otimismo realista. Porque tecnicamente o copo está sempre cheio. A gente é que às vezes vê o copo vazio pela metade, mas tecnicamente ele está sempre cheio. Misericórdia divina está atuando na nossa vida o tempo inteiro. E eu é que às vezes não estou reconhecendo. Não ridicularize o medo. Entenda que em determinadas etapas do desenvolvimento a vivência do medo é saudável e faz parte do desenvolvimento da criança. Então dê suporte para que ela consiga passar por esse medo. É a história do monstro. Não fala com ela que não existe não e que ela vai ter que se virar. Dá suporte. Vamos trancar o monstro no armário então, né? Daqui um ano e meio, dá para você falar com ela que o monstro não existe. Mas por enquanto segura a onda aí e vamos tentar ajudar. Eu fico pensando nessa mesa, eu acho que o pessimismo é uma
pior, porque se vier o melhor, ela não se decepciona. E se vier o pior, é aquilo ali que ela estava esperando. Então, assim, eu acho que o pessimista, ele tem que tentar se conhecer bem para ele vencer esse primeiro medo. Exatamente. Nós, como pais, então, não podemos ser pessimistas. Porque senão é isso que eu estou ensinando para o meu filho. Ser pessimista. O mundo é um lugar ruim. Só espere coisas ruins do mundo. Não é assim, né? A vida não é assim. Eventualmente, algumas coisas vão ser ruins mesmo, porque faz parte da nossa vivência. Nós não estamos num mundo de angelitude, mas o mundo não é isso, tá? Eu não posso passar essa cultura para o meu filho. Então, eu tenho que dar suporte para ele vivenciar o medo na etapa adequada, mas eu tenho que saber também que uma hora ele tem que ultrapassar esse medo. Então, dê suporte, dê segurança no momento adequado, mas entenda que essa situação não pode se prolongar para o resto da vida. Então, é muito comum, por exemplo, a gente ver na hora que os meninos começam a ir para a escola, né? A primeira vez que o menino vai para a escola, né? Você não sabe quem chora mais. Às vezes eu fico vendo na porta da escolinha se é o menino ou se é a mãe. O que a mãe está mostrando para o menino? Que a escola é horrível. É um lugar muito ruim, porque ela está querendo abraçar o menino e não está querendo deixar ele ir embora de jeito nenhum. Liberta esse menino para a vida, gente. A escola é um lugar bom, o menino vai fazer amigo, vai aprender um monte de coisa. Às vezes a gente fica com dó mesmo, né? O coração de mãe lá dentro está até assim, sangrando. Mas se você chora e abraça o menino e não deixa ele embora de jeito nenhum, o que você está demonstrando para ele é que aquela vai ser uma experiência ruim. Como várias outras coisas que a gente faz na vida, né? Diga, se for rápido. Meu tempo está acabando. E quando a criança não tem medo, a gente pode colocar um medo? Não. Nós nunca vamos colocar medo. Nós vamos sempre orientar os riscos, tá? Lembra lá da entonação. Meu filho, não enfia o dedo na tomada, não vai tomar choque. Meu filho, se você botar seu dedo nesse buraco aqui, vai vir uma força aí que vai doer no seu dedo. Você quer que doa? Se você quiser, pode experimentar. Agora, eu recomendo, porque eu já tomei choque, que você não faça isso. Se ele vai enfiar o dedo na tomada, não ultrapassou a sua responsabilidade de pai. Óbvio que quando ele é nenenzinho, ele não tem esse discernimento, então tampa a tomada, né, gente? Mas à medida que o menino fica maior, que já tem condição de entender, destampa a tomada, e se ele quiser tomar choque, é a vivência de espírito dele. Tá? Você já orientou, você fez seu papel de pai. Né? Não tem jeito de viver um mundo isento de riscos. Não tem jeito de fazer isso. Mas também não vamos botar medo, né? Essa cultura de medo é tudo que a gente não quer vivenciar mais na educação dos filhos. Se for com o trabalho, deixa não. Tá? O ideal é não deixar, né, gente? Porque ele pode tomar um choque que pode causar a morte dele, tá? Mas assim, medo, riscos calculados, e aí cada pai, cada mãe vai perceber o filho, né? E ver o que ele dá conta, né? A gente pode fazer isso, né? Minha questão é só, não tampe a tomada até o menino ter 10 anos de idade. Tá? Tampe a tomada enquanto ele não é capaz de entender o risco pelo qual ele vai passar. Depois que ele já é capaz de entender o risco, destampe a tomada. Porque também vai ficar interferindo na sua vida do dia a dia, né? Toda vez que eu for ter que ligar algum aparelho na tomada, eu tenho que estampar a tomada. Com um menino de 10 anos dentro de casa, não dá, né? Dê espaço para a criança falar das suas emoções. Deixe ela falar do medo. Do que você tem medo, meu filho? Por que você tem medo? Se o monstro sair de dentro do armário, o que você acha que ele vai fazer com você? Vai te pegar? Vai te levar para longe? Explora o medo da criança. Tem que entender de onde que está vindo. Deixa ela conversar, deixa ela falar sobre o medo. Isso é bom, isso é saudável. Porque ao falar sobre o próprio medo, ela vai conseguindo compreender. Que às vezes o medo que ela tem não procede, né? Porque se o monstro sair do armário, às vezes dá para brincar com o monstro, né? Pode ser uma coisa boa, não necessariamente ele vai levar ela embora, né? Então vamos conversar, tá? E explique para ela que você também tem medo, para que ela entenda que o medo é uma situação inerente do ser humano. Que quando ela for adulta, ela também vai ter medo. E qual é a estratégia que o pai usa para lidar com medo? O que a gente faz para lidar com medo? Tem que explicar isso para ela, tá? E demonstre segurança. É a questão da porta da escola. O coração está sangrando.
O olho enche de lágrima, mas a lágrima não pode cair. Depois que ele entrar, pode. Depois que ele entrar, você pode até chorar. Mas na entrada da escola, é só um exemplo, né, gente? Abraça, fala que aquilo vai ser uma coisa boa e conduz o menino para entrar, tá? Claro que ele vai ter medo, ele nunca foi para a escola, ele não sabe quem está lá, o que vai acontecer. Ele está saindo da realidade dele de comer nas horas certas, conviver só com o pessoal de casa e ir para a escola. Ele vai ter medo mesmo. Mas você vai fazer o quê? Todos os dias da sua vida você vai botar ele no colo e colocar ele dentro de sala de aula? Quando ele for adolescente, você vai continuar fazendo isso? Então, tem que promover, né? Tem que promover a independência da criança. Por mais que doa, né? Às vezes dói mesmo, mas a gente tem que demonstrar segurança. O maior medo que uma criança pode ter é quando ele identifica o medo nos olhos dos pais. Porque ele não tem segurança para passar por aquela situação. E aí vem a questão do espiritismo, que eu vou andar rapidão, porque nós já estamos na tábua da beirada. Nossos filhos são espíritos, com vivências anteriores, bagagens, tanto para o medo, quanto para enfrentar o medo. Ele é capaz de passar por aquela situação. Deus jamais, na sua misericórdia, colocaria a gente por uma situação na qual a gente não é capaz de passar. Se a gente tem medo, né, do filho falhar naquela situação, é porque a gente não está confiando na misericórdia divina, tá? Confiança, gente, não pode ser cega, não, tá? Mas é assim, não, Deus vai prover. Mas não trabalha não para você ver se Deus vai prover. Né? Então, nós vamos trabalhar e Deus vai fazer a parte dele, a via de mão dupla, tá? Então, como que o Espiritismo pode ajudar? São os conceitos que a gente vem trabalhando, né, na nossa vida de espíritas, alguns há muitos anos, alguns há poucos anos, mas que tem que sair do nível da informação e virar conhecimento, tá? Eu sou imortal, então não é, né, se o mundo acabar, se acontecer um desastre, eu vou continuar vivendo enquanto espírito. Essa minha morada não é a definitiva, a minha morada definitiva é o plano espiritual, tá? Agora eu falo muito mais para vocês, porque isso aqui está no nível de conhecimento que a gente tem que vivenciar para passar para os filhos, né? Dificilmente a criança de 4 anos vai ter esse nível de raciocínio, de saber que ela é um espírito imortal, que se acontecer alguma coisa com ela, ela vai continuar vivendo, mesmo depois que esse corpo físico foi embora. Mas a gente, enquanto pai, tem que fazer isso virar verdade para o filho, tá? Então eu sou imortal, eu reencarno, eu passo por determinadas situações, porque é necessário, porque eu preciso passar por essa situação para ser um espírito melhor. Não existe determinismo, existe livre-arbítrio associado à ação e reação. Aquilo que eu faço hoje vai ter consequência, seja hoje mesmo, seja no futuro. Então, muitas vezes, o sofrimento pelo qual a gente está passando hoje é consequência daquilo que a gente fez. Não tem ninguém inocente. Um filho não está sofrendo porque tadinho, né? Uma criança inocente. Por que Deus faz isso com ela? Ele é um espírito, né? Existe um motivo para ele estar passando por esse sofrimento, tá? Existe a questão da misericórdia divina, que é sempre atuante e sempre para o nosso bem. Então jamais a gente vai perder a fé de que as coisas funcionam da maneira que elas têm que funcionar mesmo, e que Deus está no comando. E existe a questão da sintonia, tá? Então o medo, muitas vezes, ele é uma emoção que se perpetua porque a gente está mantendo a sintonia do medo. Vamos fazer a cultura de prece, de lembrar do amigo espiritual que está sempre perto da gente, e que é nosso filho também tem um amigo espiritual lá sempre ajudando, né? Que Deus também intercede por ele. Vamos fazer o nosso culto do lar, né? Vamos dar passe, água frutificada, colocar a criança para fazer alguma atividade, tá? Vamos blindar, né? Se a gente quer proteger, vamos proteger instrumentalizando, fortalecendo o espírito para que ela passe pela prova. Não é você que vai passar pela prova com ela, não. É ela passar pela prova, tá? Já estou acabando. Evangelização, né? Evangelização, mocidade, né? Mocidade, apoio, tá? Lembrar de Jesus lá, ó, o educador por excelência, né? Comunhão máxima com o Pai, em nenhum momento teve medo. Ele foi traído, ele foi açoitado, ele foi crucificado, e em nenhum momento ele teve medo, né? Pedro teve, né? Jesus, né? Lembra dessa passagem? Ele andando nas águas lá, o povo dos discípulos na barca, fantasma, não sei o quê. Ele fala, sou eu. Não tema não, pode vir cá comigo. Aí Pedro vai.
Aí no meio do caminho, o que acontece com Pedro? Começa a afundar. Começa a afundar. Por quê? Faltou o quê? Fé. Faltou fé. Tá? Que é uma coisa que muitas vezes a gente não tem também quando a gente está lidando com os medos, nossos ou dos nossos filhos, tá? Então o Evangelho de Jesus, ele nos traz lições de otimismo vivo. E o otimismo é o fator psicológico capaz de renovar nossos padrões de comportamento, impedindo que o medo, a depressão e a angústia se instalem. Então o Evangelho é rico de noções de otimismo e de segurança. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada. Nem para mim, nem para os meus filhos. Né? De que adianta toda preocupação? Qual de vós, com todos os seus cuidados, acrescenta um côvado à sua estatura? Olhai os lírios do campo. Então o Evangelho todo que a gente tem que vivenciar no dia a dia é uma lição de otimismo e de fé que a gente tem que saber vivenciar para criar essa cultura também nos nossos filhos, tá? Por último, eu queria... É rapidinho o vídeo. Deixa eu ver se vai passar, né? Back